Na EBD de hoje, ou seja, Escola Bíblica Dominical, em nossas Assembleias de Deus, nós estudamos sobre o poder de Deus na vida da igreja. Foi o encerramento de mais um trimestre, desta feita a lição de número 13, alusivo ao dia 31 de março de 2024. E este assunto foi maravilhoso, é maravilhoso. Deixa eu sair do meio aqui, texto áureo, Atos 1:8, onde Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A nossa verdade prática, deixa eu sair aqui um pouquinho, diz o seguinte: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Logo aqui no texto áureo, eu quero aqui destacar duas coisas interessantes. A primeira é que o objetivo número 1 do batismo com o Espírito Santo é nos levar a realizar a obra missionária. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. É para testemunhar. Em segundo lugar, nós vemos aqui o princípio do tanto como. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Faço missão em Jerusalém e ao mesmo tempo faço em Samaria, nos outros lugares. É o princípio do tanto como, ao mesmo tempo, simultaneamente. Por que nós estamos dando ênfase ao princípio aqui do tanto como? É porque muita gente confunde. Muitos pensam que primeiro faz missão em Jerusalém, que é a igreja local, depois vai para a Judéia, Samaria, os confins da terra. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando de um movimento simultâneo, concomitante. Ao mesmo tempo que eu evangelizo aonde eu moro, aonde eu congrego, na igreja local, eu não me restringo apenas a ela. Ao mesmo tempo, eu vou em outros lugares, eu vou nos lugares mais próximos. Se for na cidade, eu vou no outro bairro, ou em uma zona rural. Posso ir além do meu estado, na minha nação, ou mundo afora. É uma ação que acontece ao mesmo tempo. Evangelizo aonde eu estou, mas não me limito a esta barreira. Eu vou além, certo? Então guarde o princípio do tanto como. Um nome interessante, apenas para tornar mais didático o assunto. Nós tivemos como base o texto de Atos 13, onde mostra que em Antioquia havia alguns profetas e mestres, né? Havia ali doutores, né? Barnabé, o Simeão, chamado Níger, e outros, né? A Bíblia diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho designado, ou chamado, né? Aí depois jejuaram, oraram e impuseram as mãos sobre esses dois homens e, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Alguém disse em certo lugar que missões sem o Espírito Santo não é missão. Por isso que Jesus disse que os discípulos deveriam aguardar o revertimento do Espírito Santo. Ele diz: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É a teologia lucana, né? É um texto narrativo, mas é fonte de doutrina para nós. Há quem pense que apenas os textos didáticos de Paulo são válidos como fonte de doutrina para a igreja. Então Lucas não é Bíblia? Lucas também não foi revelado? O próprio John Stott e outros que reproduzem no Brasil acreditam que apenas os textos didáticos servem como fonte de doutrina, de ensinamento para a igreja, de princípios. Não, a teologia lucana também, as narrativas também, certo? Foram inspirados por Deus, inspirados pelo Senhor. Paulo dá ênfase ao caráter, aos frutos do Espírito que é produzido em nós pelo Espírito Santo. Já Lucas dá ênfase ao empoderamento para o trabalho, para o serviço, para a missão. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não é uma contradição, é apenas uma ênfase. Lucas dá ênfase ao empoderamento para você desempenhar a missão, a obra do Senhor, trabalhar para Deus. E Paulo dá ênfase nos frutos, né? Em ser dominado pelo Espírito Santo, em ter frutos do Espírito Santo do Senhor em sua vida. Não é uma contradição, até porque como é que alguém vai levar Cristo? Vai pregar sobre Cristo, fazer missão se não tem fruto, se não tem caráter, se não tem vida? É que precisamos ter cuidado. Alguns colegas do universo, de outras igrejas, das reformadas, por exemplo, dão ênfase apenas na manifestação, no ser cheio do Espírito em forma de frutos, né? Dizem que a vida é a maior forma de evangelizar. Não duvido, exatamente, temos que ter vida. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Só que não são apenas frutos que o Espírito Santo produz. Ele produz também um empoderamento no qual eu sou revigorado por ele, motivado por ele, levado por ele a evangelizar, certo? Foi Jesus que disse que receberíamos desse poder, desse dínamo do Senhor, para levarmos as boas novas de salvação.
Este é o objetivo primeiro, número 1, do batismo com o Espírito Santo em nossas vidas. Não é um monte de crente ficar apenas entre 4 paredes, dando glória, aleluia. Não, não é muito mais do que isso. Se alguém diz que é batizado, é cheio, não faz missão, não tem vida, ou é ignorante, ou é um outro espírito, ou então simplesmente é uma pessoa muito negligente que não deu ouvido ao Senhor de verdade, viu? O próprio Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério, ele recebeu, ele recebeu uma visitação, o enchimento do Espírito Santo do Senhor. Temos a teoria da kenosis, não quero aqui entrar nesses detalhes, há quem discorde dela, onde Jesus esvaziou-se temporariamente de alguns dos seus atributos. Abdicou, tomou a forma de servo, não quis utilizar os seus atributos temporariamente por ter assumido a forma humana. É discutível o assunto, eu tenho minha opinião formada, não quero aqui tratar dessa questão. O certo é que o Espírito Santo do Senhor auxiliava a Cristo, certo? No exercício do seu ministério. Há textos que dizem que o Espírito estava com ele para curar. Em outro lugar disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Jesus disse que não, que expulsava era pelo Espírito de Deus. Por isso o Reino de Deus era chegado no meio deles, certo? Por ocasião do batismo de Jesus, o Espírito Santo o visita, desceu sobre ele em forma corpórea. Antes de iniciar o seu ministério, portanto, Jesus teve essa visitação do Espírito Santo, certo? Ele exercitou, empoderado pelo Espírito Santo do Senhor. Do mesmo jeito, a igreja do Senhor, ela não pode exercer o trabalho, fazer o trabalho evangelístico sem o empoderamento do Espírito Santo. O enchimento, ele é necessário e é uma experiência concreta. Eles viram e ouviram o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A experiência foi real naqueles dias e para hoje também. Nós precisamos buscar esta experiência. Bem, a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo são as línguas estranhas. Há quem discorde por não ter os textos narrativos de Lucas como fonte de doutrina. Mas nós, pentecostais clássicos, assim cremos. Em todos os textos narrativos, em Atos 2, por exemplo, os 120 falaram em línguas estranhas, foram revestidos de poder. Em Atos 10, 44, e falava ainda Pedro quando caiu o Espírito Santo sobre os que estavam presentes lá na casa de Cornélio. E assim, tem muitos outros textos narrativos. Há quem duvide, há quem não acredita que essa seja a evidência inicial. Mas ao longo de Lucas, nós vemos isso. Na teologia lucana, isto é presente. Pastor, mas é uma duvidazinha de muitos, né? Só 2 ou 3 devem falar em línguas ao mesmo tempo. Bem, mas no texto narrativo de Lucas, em Atos 2, todos falaram ao mesmo tempo. Também, lá em Atos 10, na casa de Cornélio, todos falaram simultaneamente. Eu até brinco às vezes, um colega chegou para mim e disse, olha, a sua igreja está errada porque a Bíblia diz que só é 2 ou 3 que devem falar em línguas. E lá todo mundo fala ao mesmo tempo. Eu disse, beleza, estamos errados, né? Que coisa, né? Mas na sua igreja, quantos falam em línguas estão ao mesmo tempo? Ele disse, nenhum. Eu disse, oxi, então está errado do mesmo jeito. Nenhum, pelo menos na minha tem mais de 2, mais de 3. Na sua não tem nenhum. Pois está errado também, meu amigo. Corrija lá. Em outro momento podemos discutir esse ponto aqui. Então é muito pluralizada a linguagem de Lucas sobre o acesso ao poder de Deus a toda a comunidade. Veja que nós utilizamos o texto de Atos 13, uma igreja pentecostal, onde havia manifestação do poder de Deus, havia profetas, homens que verbalizavam a vontade divina para a comunidade, orientando, consolando, confortando, mas havia também doutores, ensinamento da palavra. Logo, ser pentecostal não é como muita gente pensa, só pular, gritar, não. Até porque o Espírito Santo não pula, o Espírito Santo não grita, o Espírito Santo não chora. Como assim? Quem chora somos nós, quem pulamos somos nós. É uma reação física, a qual é possível, eu não critico, desde que não haja banalização. O próprio meio reformado acredita nas reações físicas diante da contemplação da glória de Deus, da miséria do pecado sobre si, de si. Augusto Nicodemo cita isso em um dos seus livros, nos avivamentos históricos. A própria esposa de Jonathan Edwards recebeu um arrebatamento de sentidos, criticaram, ele disse que iria analisar essa experiência pelos frutos, enfim. Então, é possível sim alguém reagir fisicamente diante da glória de Deus, chorar, se emocionar, dar um pulo, mas não é o Espírito Santo, é a pessoa. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo, é o profeta. Ele não fica normal, inconsciente. Tem pessoas que levam um choque e faz, ai! Tem outras que pulam, ai, morri e tal. Cada um reage de uma forma, de uma maneira. Eu não sou contra, eu sou bem cauteloso em relação a isso aí. Temos que ter cuidado com os excessos, porque tudo que é original tem a pirataria hoje em dia. Então precisamos ter cuidado quanto a isso. Havia Pentecoste, no meio dos pentecostais, havia doutores. Esses doutores ensinavam a palavra de Deus. No meio pentecostal, tem profetas, tem manifestação dos dons. Conforme 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, não tem salmo, ou tem doutrina, aí depois tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então, em nosso culto pentecostal, o modelo temos louvores,
temos a exposição da palavra de Deus e manifestação dos dons do Espírito Santo. Infelizmente tem lugares onde tem louvor, não tem mais dons, não tem mais doutrina, outros dão ênfase só o ensinamento, não tem louvor, então tem que ter um equilíbrio. Nem aparece a oração porque não é necessário. A minha casa será chamada casa de oração. Paulo nem colocou isso na lista, porque a oração já era algo óbvio, praticado na igreja ali naqueles dias, certo? Então, o empoderamento do Espírito Santo, ele é necessário. O ponto 2 mostra que ele nos capacita como testemunha, usou pessoas simples como Ananias para orar pelo apóstolo Paulo. Ele fora capacitado pelo Espírito Santo do Senhor, e ele capacita a igreja para fazer a obra missionária. Por isso que em Atos, capítulo 3, eles foram enviados na direção do Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo os supervisionou, mostrando aonde deveriam ir e aonde não deveriam ir, certo? O Espírito Santo é o Paracleto, é alguém do tamanho de Jesus, amigo de Jesus, que ajuda a igreja em sua missão. O que Jesus fez, ele faz. O reino de Deus é chegado, está na vida da igreja, e a igreja está cheia do Espírito Santo, deve ser, para fazer essa missão. Deus abençoe a todos, está ficando muito longo.